Já estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova. Você reparou aí que o intervalo é rápido porque justamente nós não temos propagandas comerciais, ou seja, a Canção Nova é esta TV comprometida com a evangelização, comprometida com os valores, comprometida com o bem comum. E aqui o programa Em Pauta tem a oportunidade de partilhar, de conversar com você toda semana essas coisas relacionadas à vida, ao cotidiano, ao bem comum, ou seja, aquilo que nos enriquece muito mais do que aquilo que nos divide, não é verdade? Então, em primeiro lugar, o nosso agradecimento, o nosso carinho muito especial a você que está conosco, que colabora conosco, que evangeliza conosco nessa missão realmente extraordinária de levar a boa nova e iluminar com o Evangelho a vida e a vida cotidiana, tá certo? Então, muito obrigado. Aqui no nosso segundo bloco, nós temos sempre uma literatura relacionada ao tema que debatemos durante o programa. E aqui eu quero fazer uma indicação para você desse livro do Roberto Patrus, Ética e Felicidade. A aceitação da verdade como caminho para encontrar o sentido da vida. Jesus nos disse no Evangelho: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará pessoas livres. Pois então, o conhecimento da verdade, a busca pela verdade, é absolutamente fundamental. Tá aí para você, Roberto Patrus, Ética e Felicidade. Felicidade todo mundo quer ser e almejar e experimentar e fazer essa experiência, não é verdade? Mas precisa sê-lo com ética. Então, a aceitação da verdade como caminho para encontrar o sentido da vida. Também aqui, do querido professor Felipe Aquino, vai aqui um grande abraço ao professor. Vamos, no ano que vem, ter uma peregrinação em 2014 para a Polônia, não é a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude 2014. Você não perca não, eu e o professor Felipe Aquino vamos estar juntos nessa peregrinação à Polônia, nos caminhos de João Paulo II e da misericórdia. Educar pela conquista e pela fé. Está aí para você uma belíssima dica do professor Felipe Aquino, que você já conhece tão bem aqui pela TV Canção Nova, não somente no Brasil, mas por este mundo afora. Da Renata Monteiro Moreira César, já está na 3ª edição, o livro A Vida com Outros Olhos. Está aí para você. A Vida com Outros Olhos. A purificação do olhar, tão necessária. Olhar a vida de uma outra maneira, com uma outra ótica, realmente não é tão urgente e necessário para os nossos dias. E além de outros livros que nós temos aqui na nossa estante, que aparece o endereço na sua tela, como você pode acessar, adquirir, ligar para a gente, para ter esse produto e continuar a reflexão que a gente vai provocando aqui no nosso programa Em Pauta. Estamos conversando hoje sobre este tema realmente mais do que polêmico, eu diria, interessante, necessário. E temos que debater sobre ele, todos nós, igreja, sociedade, movimentos, militâncias, partidos, enfim, nós precisamos debater um pouco mais, um pouco melhor, sem arbitrariedade, sem totalitarismo, sem esse tipo de acusações muitas vezes, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, não é verdade? Estamos conversando sobre o casamento gay. Casamento gay, temos aqui a presença da doutora Ana Carolina Brochado Teixeira, doutora em Direito Civil e também lecionando atualmente no Centro Universitário UNA, especialmente na área de Família e Sucessão. E o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia. Frei Antônio Moser, ainda nessa linha da arbitrariedade, dos lobbies, o senhor fez uma lembrança aí muito interessante da questão do Papa Francisco, que foi aquele discurso que ele deu aos jornalistas, Nunca um Papa tinha falado tanto com jornalistas numa entrevista coletiva, foi quase, ou pelo menos 1h30, de perguntas, respostas, de tudo. No meio de turbulência. No meio de turbulência. No meio de turbulências. O Papa tratou de coisas relacionadas à igreja, assuntos internos, desafios, jovens, enfim, entrou tudo. E também foi feita essa pergunta com relação ao lobby gay. O Papa tomou em primeiro lugar uma expressão muito interessante. Disse: olha, vamos separar uma coisa da outra. O lobby realmente ele é negativo. Ele diz: eu não sou a favor de lobbies. Lobbies, sejam eles quais forem, seja lobby gay, lobby maçom, lobby político, lobby partidário, lobby católico, não interessa.
o lobby é sempre negativo. Agora, quanto ao gay, se a pessoa tem uma tendência, e nós vamos conversar sobre tendência agora, se a pessoa tem uma tendência, se a pessoa tem uma inclinação, mas se ela busca a Deus, ele falando aqui do ponto de vista divino, se ela busca a Deus, se ela quer viver uma vida em Deus, então quem sou eu para criticá-la? Quer dizer, essa posição do Papa, ela dá bem um pouco aquilo que é a postura da própria igreja, né, Frei Moses, nos últimos anos? Ele não mudou absolutamente nada em termos de compreensão doutrinária. Temos que respeitar as pessoas, eu não sou juiz de ninguém, não é? Mas outra coisa é uma ideologia, qualquer uma que seja, e que quer forçar nessa direção, não é? Uma adesão. Agora, você levantou uma questão, Padre Hamilton, que eu acho muito importante. O direito, não é, dos que têm uma tendência, você usou a palavra tendência, não foi por acaso, afetiva para uma pessoa do mesmo sexo. Ora, eu posso ter tendência para o álcool e não beber. Eu posso ter tendência a meter o pé no acelerador, não é, muito profundamente, e não fazer, não é? Então, uma tendência é uma coisa. Ninguém é responsável por tendências, aí começa. Outra coisa já são comportamentos, não é? Então, tem certas distinções, mas a grande distinção, e eu acho que não é feita e que deve ser feita, inclusive esse direito, não é, de contrair matrimônio, ou no caso aí, contrair matrimônio, é a distinção entre homossexual, eu diria assim, estruturado, ou seja, ele é, ou ela é, ponto final. Você pode bater, pode fazer o que quiser, ou nasceu assim, ou sempre se conheceu assim, ou evoluiu, né? Etc. Então, é profundamente, a sua identidade é essa. Outra coisa, aí não dá para padronizar. O grande problema é padronizar. Tem alguém que, dentro de uma fase da vida, quem sabe na adolescência, teve aí uma certa inclinação, quem sabe alguma experiência nessa linha mesmo de comportamentos, mas lá no fundo é heterossexual, ou um hétero, não é, que depois se descobre homossexual. Eu conheço pessoas que casaram, tiveram filhos e depois simplesmente separaram e foram viver um homem com outro homem, a mulher com outra mulher. Então, temos que separar esses níveis. Tem um nível de grande profundidade. Nós temos que respeitar. Tem um nível, eu diria assim, ocasional. A gente tem que ajudar a pessoa a discernir. O lobby não deixa discernir. Exato. Esse é o problema. Então, discernir, vem cá. Procura aí alguém que possa ajudar a encontrar a sua identidade, porque senão você não vai se realizar, vai ser infeliz, não há dúvida nenhuma. E depois tem aqueles que ocasionalmente, assim, tiveram alguma manifestação e, sobretudo, superficialmente. Uma coisa assim levezinha. Você vai empurrar todo mundo dentro de um mesmo compartimento? Eu acho que não. Nós temos que tomar atenção em relação à padronização. Todo homossexual é. Não, isso não vale. Toda mulher é. Não. Cada um tem sua identidade própria. O homossexual tem sua identidade própria. Quando alguém me diz, eu sou homoafetivo, não me falou nada. Não me falou nada, porque não é? Cada um tem sua identidade. Eu quero saber que tipo de homoafetivo você é, como você procede, como você se comporta. A mesma coisa o heterossexual. Eu sou heterossexual. Não me disse nada. Depende como você, vamos dizer, conduz a sua vida, os seus comportamentos. E aí que o Papa acentua. Muitas pessoas que têm essa tendência homoafetiva, inclusive eu vou tomar a liberdade de citar o meu livro, não é? Aí sobre o enigma da esfinge e a sexualidade, para ilustrar. Um homoafetivo, não é? Com um baita de um homem e com um vozeirão assim imponente, ele me convidou para ter um diálogo com ele. E eu fiquei meio assim, mas eu não sabia quem era. E aceitei o diálogo. Ele falou, em primeiro lugar, meus parabéns, porque você distingue. Eu sou homossexual. Na época se falava mais homossexual do que homoafetivo. Mas eu não sou aí, assim, alguém que fica estrilando. Ele usou uma expressão, assim, um pouco banal, né? Eu sou homossexual, mas eu não concordo, assim, com aquele narcisismo, aquele querer mostrar-se, assim por diante. Achei muito interessante. Mas ele mesmo me falou o seguinte, eu
tenho correspondência intensa com pessoas que têm tendência homoafetiva, são profundamente espirituais, religiosas, buscam a Deus. Ponha no seu livro. Achei muito interessante. Ponha no seu livro. Tá certo. Olha, nós vamos aqui agora para as ruas. Doutor, peraí, só um pouquinho, a gente vai passar aí para a senhora. E eu ainda tenho uma pergunta aí, bem interessante com relação, doutora, àquilo que há pouco ainda vivemos, que foi chamada cura gay, né? Que deu uma outra polêmica aí. Mas antes vamos às ruas e perguntamos às pessoas o seguinte: e aí, você é a favor ou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo? E por quê? Vamos ver o que as pessoas responderam. Eu não sou contra, não. Cada um tem sua opinião, não é? Eu acho que todos têm seus direitos. Para mim, diferente. Contra. Contra. Eu acho que a natureza, nós não fomos feitos dessa forma. Nem a favor, nem contra. Cada um faz a sua vida o que você quer. Sou a favor. Eu acho que todo mundo tem o direito de se amar de qualquer forma. Poder ser feliz com um casamento gay ou ser feliz no hétero, eu acho que o que vale mesmo é a pessoa se amar e ter que respeitar as diferenças. Eu sou a favor. Cada um tem o direito de se expressar do jeito que quer. Se a pessoa ama outra pessoa do mesmo sexo, poderia se expressar, podemos falar assim, dentro da lei. Eu sou a favor, porque são duas pessoas, como quaisquer outras, que se amam e têm o direito de ficar juntos, só por isso. Eu sou a favor também. Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz, independente da escolha, se quiser. Só isso. Tá certo. Doutora, tá aí o pessoal, não é, opinando, né, se manifestando, e a gente percebe que no fundo, a nossa sociedade carece de momentos como esse que nós estamos fazendo aqui, ou seja, com a plena liberdade, com toda a serenidade, debatermos, tentarmos entender mais, tentarmos entender melhor e, a partir daí, então, começar a formular algum tipo de juízo. Mas a gente ainda percebe uma fragilidade muito grande. E isso não se dá apenas no nível da sociedade, das pessoas propriamente dita, mas às vezes até nas instâncias de decisão. Como a gente teve esse episódio aí um pouco desastroso da chamada cura gay. Não é que ali, mais por um movimento religioso, se tentou imprimir essa lei, não é, a partir da Comissão de Direitos Humanos, que tem o seu presidente que anda bastante questionado pela sociedade, e que a partir de então não se chegou a lugar nenhum, porque a Câmara Federal então vetou, quer dizer, a coisa foi arquivada e só pode voltar em 2014 ou 2015, a princípio 2014. O que a senhora diz disso? Porque a gente está falando aqui de arbitrariedades, não é? De pessoas que simplesmente querem ir na base do lobby, e isso é de um lado ou de outro, quer dizer, é muito complicado. Sim, a ideia é que a visão do direito sobre isso é garantir às pessoas que elas se realizem. Nós temos na nossa Constituição Federal, no primeiro artigo, que seria aí a base da Constituição da República, a dignidade da pessoa humana. Isso significa o quê? Que o direito tem que garantir às pessoas manifestações existenciais que possam realizá-las de acordo com o próprio projeto de vida. E se a opção sexual homoafetiva ou heteroafetiva, ela deve, né, de preferência com plena consciência do que está fazendo, é isso que elas devem e podem fazer. E o dever da Constituição, e por consequência, na perspectiva jurídica também dos operadores do direito, é resguardar essas manifestações. Então, qualquer imposição disso, ao contrário disso, é uma situação complicada, como, por exemplo, a cura gay, visto essa manifestação de liberdade, de orientação sexual, como uma questão de doença, e não é muito por aí, né? É resguardar a liberdade, eu acho que essa é a ideia. Tá certo. Respeitando a sua colocação, acho perfeita, eu concordo. E o ministro, o que ele é ministro, o que ele é, a gente nem sabe, né? O fato é que ele é anti-gay, né? Isso é certo. Eu diria, cabe ao poder público e, sobretudo, às instâncias de educação, ajudar as pessoas a discernir a sua identidade profunda. Isso eu chamaria cura, no sentido de alguém que não é e que está entrando na onda, então ele acaba se pervertendo, não é? Porque ele entra na onda na inautenticidade. Então, nesse sentido, se poderia, vamos dizer, mas a palavra é desastrosa. A palavra que foi... a palavra é muito...
poderia, digamos, insistir no discernimento, procure saber se é isso mesmo, etc, etc. Porque muita gente simplesmente embarca, hoje é moda, todo mundo vai atrás. Não pode ser por aí, não? É como a questão das passeatas, né? Não, tá tendo a passeata, mas por que estão brigando? Estão objetivando o que? Não sei, interessante vamos lá, quer dizer, não dá. Outra coisa ainda no tocante às manifestações, eu não sei agora, doutora, aí nos ajude. Eu tenho a impressão que essas manifestações, elas são financiadas, né? Pela prefeitura, pelo Estado e, inclusive, a nível maior. Ou seja, se for financiado, eu já acho uma injustiça, porque então eu também vou querer financiamento para outras manifestações. Traduzindo, tem problemas aí tem sombras que devem ser iluminadas. Primo, segura aí, realmente nós vamos voltar a isso, nosso terceiro bloco, e aqui a coisa vai ficando realmente muito interessante, tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas vamos fazer isso no nosso terceiro bloco. Então não saia daí, porque já já retornaremos com o nosso programa para o terceiro e último bloco. Um minuto só.